Olá, aqui é Paulo César. O que é que um urso polar, um gambá e um coelho têm em comum? Bom, todos três têm uma reação que não é rara em nós humanos. Eles, quando estão em situações onde eles percebem que não podem nem fugir, nem lutar, eles congelam, eles paralisam, eles fingem de morto. E se você mexer nele, se você chegar perto, você vai pensar realmente que eles estão mortos. Isso é uma reação de defesa do organismo, né? Alguns animais, eles para se alimentarem, eles precisam da caça, precisam correr atrás, precisam da luta. E quando eles percebem, quando eles pensam que a presa está morta ou não está reagindo, eles simplesmente perdem o interesse pela presa. Então, você pode chegar perto de um urso polar, se ele se sentir acuado, numa situação onde ele não pode reagir, não pode lutar, não pode fugir, ele vai simplesmente cair no chão e fingir de morto. E ele vai ficar lá naquele estado. Na realidade, é um estado fisiológico. O sangue praticamente para de bater. Ele praticamente para de respirar. Ele entra no estado de catalepsia. E depois de algum tempo, você percebe que ele está abrindo a boca como se quisesse reagir, sair daquele estado. E você não sabe, não tem como prever se ele vai se levantar e lutar, se levantar e fugir, ou se ele vai simplesmente cair naquele estado novamente. Alguns animais, eles precisam dessa luta, precisam correr atrás, precisam que a presa resista, senão eles simplesmente perdem o interesse pela presa. E é isso que eles fazem para se defender. Acontece que nós humanos, antigamente se achava que havia duas reações básicas, era fugir ou atacar. Mas nós humanos, nós temos essa terceira reação também, que é cada vez mais comum nos dias de hoje. Nós congelamos. Nós simplesmente fingimos de morto. E é um estado psicológico, é um estado fisiológico. É um estado que muitas vezes pode ser descrito como apatia. E eu quero que você faça uma análise da sua vida. Em quais áreas da sua vida você está com essa apatia? Você está com essa paralisia emocional? É como se você simplesmente parasse de reagir, parasse de sentir. Você está fingindo de morto. Infelizmente, algumas pessoas passam a vida inteira nesse estado. Eles se encontram numa situação onde, sabe, a percepção é que não adianta lutar, não adianta fugir, não adianta resistir, e você simplesmente para de lutar, você para de fugir, você simplesmente entra nesse estado catatônico, paralisia emocional. Muitas vezes as pessoas começam a beber, muitas vezes as pessoas simplesmente vão levando a vida, evitando, sabe, se mexer muito, para que a coisa não fique pior, né? Fingir de morto emocionalmente. Isso é muito, muito grave. E nós evitamos fazer mudanças que seriam necessárias na nossa vida. Evitamos ir ao médico muitas vezes quando precisamos, ou buscar uma solução, uma terapia quando nós precisamos. Eu quero lhe contar uma história de um casal que sofreu um acidente muito grave. Foi o pior acidente do Canadá, né? Foi um engavetamento de 84 carros. Esse casal um dia saiu de casa. Os dois tinham por volta de 40 anos de idade e estavam viajando. De repente, né, a visibilidade ficou zero, neblina fechada. E ele pisou no freio para evitar um caminhão que estava na frente, né? E de repente ele se encontrou nesse engavetamento. Ele foi o 16º carro do engavetamento. E ouviam gritos das pessoas nos outros carros, né? Alguns carros pegaram fogo, as pessoas desesperadas para sair e não conseguiam.
10 anos depois, esse casal que conseguiu sair ileso porque alguém chegou e quebrou os vidros na hora certa, e eles saíram praticamente ilesos, foram para o hospital, mas praticamente sem ferimentos. 10 anos depois, esse casal ainda estava, sabe, vivendo o trauma daquele acidente. E na terapia, quando finalmente buscaram terapia, eles tiveram reações completamente opostas. Foram ligados a aparelhos e pediram que eles revivessem, recontassem, um processo que nós chamamos em hipnose de revivificação. Bom, quando o marido foi revivificar o caso, foi recontar o caso, de repente o coração dele disparou e ele, sabe, começou a ter reações físicas muito fortes quando ele começou a lembrar do acidente. Quando a mulher foi relembrar do acidente, foi revivificar aquele acidente, então o cérebro dela se acalmou. O corpo dela ficou completamente calmo. Ela teve uma reação oposta dele. E só depois é que o terapeuta pôde perceber que, quando ela era muito pequena, né, depois do pai dela ter falecido, ela foi obrigada a voltar a morar com a mãe. E a mãe era uma pessoa extremamente agressiva. E a solução que aquela criança, que ela quando criança, podia reagir para sobreviver àquela brutalidade, era simplesmente se desligar do mundo, né? Essa paralisia emocional. Ela simplesmente se desligava. Ela fugia da realidade. Ela ficava num estado completamente calmo, se dissociava daquela situação. E quando adulto, nós costumamos relembrar, nós costumamos, em situações extremas, nós costumamos, sabe, instintivamente buscar aquelas soluções que nós tínhamos quando éramos crianças. E era exatamente assim que ela estava reagindo. Todos dois estavam presos no trauma daquele acidente, mas a reação dos dois era completamente oposta. A reação dele era, né, de desespero emocional. A situação dela era simplesmente calma, né? Ela estava paralisada emocionalmente. E só depois de algum tempo de terapia é que ela conseguiu superar isso. Ele também, né? Todos os dois estavam presos naquele acidente. E isso é algo que eu quero realmente que você pense. Eu quero que você pense, por exemplo, em alguma situação na sua vida onde você precisou reagir e você não conseguiu. Você precisou falar alguma coisa e você não conseguiu. Você precisou, sabe, pode ter sido um chefe, pode ser uma situação onde alguém está sempre, sabe, apertando seus botões e você simplesmente congela naquela situação. Isso acontece às vezes em falar em público, às vezes falar com o chefe, às vezes em certas situações com amigos, com familiares, com trabalho, com, né, tantas situações onde a gente simplesmente paralisa emocionalmente. Nós ficamos completamente paralisados. Nós nem conseguimos fugir, nem conseguimos nos defender. Nós simplesmente, sabe, entramos em estado de paralisia emocional. Eu quero que você pense numa situação onde você se sente dessa forma. A paralisia emocional, ao contrário do ataque ou da fuga, né? O ataque é a raiva, o que nós vamos trabalhar no próximo vídeo. E a fuga é o medo. A paralisia é o pior dos três, eu acredito, porque é o que mais faz você se sentir impotente. É como se você simplesmente não conseguisse reagir. Então eu quero que você pense em uma situação específica. E agora nós vamos fazer um tapping. Eu quero que você pense, sabe, nessas emoções que estão vindo. Desde que venha, não reprima, não resista. E eu quero que você me diga, de 0 a 10, o quão grave, o quão pesado está esse fardo para você. Né? Sendo 10, assim, tá insuportável.
E um 0, você nem mexe com você, né? Basicamente, se for um 0, nem é uma situação, nem é algo que você está pensando em trabalhar. Então, eu quero que você pense nessa situação. E agora, nós vamos fazer o tapping. Pegue esse número de 0 a 10, anote ou guarde ele em algum lugar. E eu quero que você comece aqui, né, com o ponto do karatê. Embora eu tenha essa relação de paralisia, eu escolho me sentir bem e me aceitar completamente. Embora eu tenha essa situação, essa reação de paralisia, eu escolho me sentir bem e me aceitar completamente. Embora eu tenha essa reação de paralisia, eu escolho me sentir bem e me aceitar completamente. Agora, no início da sobrancelha, né? Não é no meio, é no início da sobrancelha. Pode ser de um lado ou do outro, pode ser nos dois, tanto faz. Eu posso começar de um lado e depois ir para o outro, não tem muita importância. Os dois lados são a mesma coisa. Então, no início da sobrancelha, essa reação de paralisia. Do lado do olho, essa paralisia emocional. Abaixo do olho, eu simplesmente não consigo reagir. Abaixo do nariz, eu fico completamente congelado. No queixo, eu não sei o que fazer. No colarinho, eu costumo bater com a mão assim, eu não consigo reagir. Abaixo do braço, eu não consigo reagir. No topo da cabeça, essa reação de paralisia. Agora a segunda rodada. No início da sobrancelha, essa reação de paralisia. Do lado do olho, eu congelo. Abaixo do olho, eu não consigo me defender. Abaixo do nariz, essa reação de paralisia. No queixo, essa reação de paralisia. No colarinho, eu não consigo me defender. Abaixo do braço, eu não consigo me defender. No topo da cabeça, essa reação, eu fico congelado. Agora respire fundo. E pense nessa situação novamente e veja o quanto ela está agora, de 0 a 10. E agora eu quero lhe ensinar mais uma coisa. Eu quero que você faça mais algumas rodadas, se for necessário. Mas eu quero que você pense especificamente nessa situação. E eu quero que você use a técnica da história. Então você vai simplesmente contar a história. Você vai simplesmente contar a história para você mesmo. Você vai contar a história enquanto você faz o tapping, né? Você vai contando a história e fazendo o tapping enquanto você conta a história. Aquela situação que você queria reagir, que você queria falar, que você queria se expressar, que você queria se defender. E você simplesmente congelou. Então, faça o tapping enquanto você conta a história para você mesmo. E tem uma coisa, se você sentir necessidade de chutar ou bater ou, né, reagir de alguma forma, então tenha certeza que você está num canto onde você pode, né, se mexer sem se machucar e nem machucar ninguém. Porque essas reações podem vir, você pode
sabe, toda aquela coisa reprimida pode sair. Eu quero lhe dizer, não há necessidade de dizer isso, que o objetivo disso não é machucar ninguém, não é, né, fazer nada. É simplesmente você soltar essas reações de atacar ou fugir que possam estar presas dentro de você. Então tenha certeza que você está num canto onde você não vai se machucar, nem machucar ninguém. E tem uma coisa que eu preciso lhe contar a respeito disso. Quando as pessoas soltam essa reação, né, essa paralisia emocional, é uma das sensações de maior alívio que você pode sentir, né? Porque quando o urso polar, quando o gambá, quando o coelho saem desse estado, eles se tremem todo, né? Eles soltam toda essa energia que estava presa. Nós não fazemos isso. A gente paralisa e depois a gente fica paralisado e a gente não solta essas emoções. Os animais, como eles não têm lóbulo frontal, eles conseguem simplesmente soltar isso. Foi algo que aconteceu, foi uma necessidade, ficaram congelados, depois eles seguem com a vida deles. A gente não, a gente precisa soltar isso. E através do tapping é uma das formas em que você pode fazer isso. Então eu quero lhe dizer uma coisa que pode acontecer extremamente frustrante, né? Pelo menos para mim é extremamente frustrante. É que se tem alguém na sua vida que está sempre lhe atacando, está sempre mexendo com você, está sempre lhe cutucando, e você fica congelado, você não consegue reagir diante daquela pessoa, e você faz o tapping para soltar esse congelamento, então você está preparado para reagir. Da próxima vez que essa pessoa vier mexer com você, né? Eu digo mexer emocionalmente, né? Da próxima vez que essa pessoa vier mexer com você, você vai estar preparado para reagir, para responder, para se defender, para agir, né? Ou para sair de perto, deixar essa pessoa falando sozinha, ou então para se defender verbalmente, né? Porque fisicamente é caso de polícia, não é caso de tapping. Se alguém está lhe agredindo fisicamente, é caso de polícia. Não é caso de tapping. Você vai fazer o tapping para se libertar emocionalmente disso, mas a solução é você ir numa delegacia e buscar ajuda, ok? Que fique bem claro isso, que nós não fazemos tapping para que você reaja fisicamente. Nós fazemos tapping para que você se liberte emocionalmente dessa paralisia emocional. Então, a coisa frustrante que eu quero lhe contar é que existe uma comunicação muito sutil, não verbal, de mente inconsciente para mente inconsciente. Então, todas as vezes que eu usei tapping dessa forma para conseguir reagir a alguém que estava mexendo comigo, né? E eu digo, bom, da próxima vez que essa pessoa vier mexer comigo, eu estou pronto para responder, para me defender, para, né, não congelar emocionalmente. Então, o que é que acontece? Essa pessoa, ela simplesmente não mexe mais com você, né? E o que eu estou lhe dizendo é o que vai acontecer em 99,99% dos casos. Essa pessoa, ela simplesmente não vai mais mexer com você. E para mim, isso é extremamente frustrante, porque você, às vezes, né, eu pelo menos, eu tenho uma personalidade meio, né? Então, eu quero o confronto com essa pessoa, mas o confronto não vem. Porque na hora que essa pessoa vê você da próxima vez, ela, né, intuitivamente, e na realidade não é intuitivamente, ela, pela sua postura, ela lê, né, aqueles microsinais fisiológicos, microsinais de, sabe, de expressão que você passa, que você simplesmente não é mais a vítima ideal. Normalmente essas pessoas são extremamente covardes e elas escolhem as pessoas que elas sabem que não vai reagir. Quando você deixa de ser essa pessoa que fica impotente diante dos ataques dessa outra pessoa,
então ela simplesmente não mexe mais com você. E se você se sentir frustrado por qualquer coisa nesse sentido, então o que é que você faz? Tapping, né? Embora eu esteja extremamente frustrado porque eu queria o confronto com essa pessoa, eu escolho me sentir bem e me aceitar completamente. Então você faz o tapping em cima dessa sua necessidade de vingança, porque na realidade é isso, né? Então é isso aí. Faça o tapping para essa sua paralisia emocional. Todos nós temos paralisia. São aquelas coisas que você quer fazer, mas você não consegue. Você quer falar, mas você não consegue. Você está naquela situação e você simplesmente não consegue. Muitas vezes você, né, se você até gosta de alguém, você quer se aproximar daquela pessoa, você quer falar alguma coisa para aquela pessoa, mas toda vez que você está na frente daquela pessoa, né, você congela. Então isso é a reação de paralisia. É a reação de você ficar completamente paralisado. Então nós temos essas três reações. Nós temos a reação de fugir, de atacar, que são muito comuns, né? As pessoas falam muito nisso, mas nós também temos essa terceira reação diante de algo que nossa amígdala, né? Que é o sensor do cérebro que detecta perigo, onde há e onde não há, porque a amígdala ela tem um gatilho né, de cabelo. Ela prefere estar errada e segura do que arriscar. Então, onde ela percebe qualquer risco, ela vai disparar, né? E quando ela dispara, você vai ter uma dessas três reações. Você vai atacar, você vai fugir ou você vai paralisar, né? E é por isso que hoje em dia a gente vê tanta gente violenta, né? Tanta gente com síndrome do pânico, né? Fugindo, e tantas pessoas também simplesmente apáticas, né? Não reativas, elas estão congeladas, estão paralisadas emocionalmente. Então nós precisamos trabalhar essas três reações. E das três, eu acho que uma das piores é a da paralisia. É a que mais faz você se sentir impotente, é a mais destrutiva emocionalmente para você, porque fugir é uma reação. Fugir, você tem a ação de fugir, né? Atacar, você tem a ação de atacar. Eu não estou dizendo que sejam boas, eu estou dizendo que pelo menos você tem ação, né? E na paralisia não, você está lá na boca do jacaré e você não consegue nem se mexer, né? Você não consegue nem lutar, nem escapar. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Nosso próximo vídeo vai ser sobre raiva. Então, é isso aí. Até lá e faça o seu tapping. Pegue aquela situação que você pensou, né? E faça o tapping. Conte a história enquanto você está fazendo o tapping, ok? Então, eu quero saber notícias. Você dê um like aqui embaixo. E os próximos vídeos, né? O próximo vídeo vai sair amanhã. Até o próximo vídeo.